Você já ouviu falar sobre vista cansada? Está com mais de 40 anos, então existem grandes chances de você estar apresentando um problema chamado presbiopia. Então vem aqui comigo que eu vou te contar tudo sobre esse problema de visão neste vídeo aqui. Olá, eu sou o Jorge Haddad, o seu oftalmologista aqui no YouTube. Se você é novo no canal, se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho aqui para as mais notificações. Vídeos todo domingo às 20 horas. A presbiopia ou vista cansada, também conhecida por muitos como síndrome do braço curto, ela nada mais é do que uma alteração que acontece com o passar dos anos, principalmente depois dos 40, que vai lhe trazer grandes dificuldades para focar objetos a uma distância próxima. Quais são as causas hoje então da presbiopia? Então, primeiramente, a causa principal é a idade. Então, o paciente que ele tem presbiopia é aquele paciente que atingiu 40 anos, alguns um pouco mais velho, ou dependendo do grau da refração, ele pode apresentar mais cedo. E ele vai ter aquela dificuldade em focar os objetos para perto. Então, geralmente, qual que é a principal queixa do paciente presbita? Ele se queixa que ele está tendo que distanciar os objetos para poder enxergar. Então, a principal queixa é braço curto. Então, Jorge, por que isso acontece? Quais são as principais teorias para a presbiopia? Então, existe a teoria sobre a fraqueza muscular, ou seja, que o músculo ele tem dificuldade em focar os objetos para próximo, e existe uma segunda que é a da disfunção lenticular. Então, Jorge, por que isso acontece? Quais são as teorias hoje mais aceitas para a vista cansada? Então, existe uma teoria muscular, em que tem um enfraquecimento, principalmente quando o músculo vai acomodar para perto e você foca os objetos para próximo. E existe uma segunda que é a disfunção lenticular. A disfunção lenticular foi um artigo que eu escrevi na Revista Brasileira de Oftalmologia, que é o Dysfunctional Lens Syndrome, ou Síndrome do Cristalino Disfuncional, que mostra principalmente que essa seria uma das primeiras alterações no cristalino, que posteriormente ela vem ser conhecida como a catarata. Mas no início o paciente ele tem uma perda da acomodação pela alteração que acontece nas fibras e na composição do cristalino, que é aquela lente que fica dentro do olho. Então eu vou pedir uma ajuda para o meu olhinho anatômico. Então percebam que na frente temos a córnea, depois a íris junto com a pupila, que é as meninas dos olhos, e por fim o cristalino. O cristalino é aquela lente. Então perceba como que ela é gordinha, é uma lente biconvexa. Então você deve estar lembrando daquela parte de física. Então é uma lente biconvexa que vai transmitir parte da luz para a retina. Então o cristalino, com o passar do tempo, ele vai mudando a sua composição e principalmente a sua forma anatômica. Então, quais são os meus primeiros sintomas? Então, hoje, quando você vai no oftalmologista e ele te prescreve um óculos, tanto o grau positivo para hipermetropia, o grau negativo para miopia ou do astigmatismo, que no Brasil também é negativo, o oftalmologista ele calcula uma distância de 30 a 40 centímetros. Isso é empírico e isso é a maioria do que hoje o ser humano, o brasileiro, ele consegue ler. Então essa é uma distância média, uma distância empírica, que ela é pré-calculada. O que o paciente vai se queixar depois dos 40 anos, o que está prestes? É que naquela distância de 30 a 40 centímetros, o músculo dele não consegue mais acomodar naquele plano focal. Então ele tem que distanciar para poder ter uma visão um pouco melhor para os objetos próximos. Então, Jorge, quais serão os sintomas do presbítero? Então, a primeira delas é a dificuldade em focar os objetos para perto. Então, vai ser uma falta de nitidez, muitas vezes acompanhada de dores de cabeça, náusea, mal-estar. O paciente ele vai sentir um desconforto muito grande em leituras prolongadas, desconforto e ardor nos olhos. A geração de hoje é uma geração que usa e abusa muito da tecnologia. Então hoje a tecnologia é o nosso terceiro membro, não tem como fugir disso. Mas o grande problema está na luz azul. Então hoje diversos hardwares e softwares já vêm acompanhado com o iPhone, por exemplo, do Night Shift, o Windows vem acompanhado no modo de conforto, que você liga essa opção e você filtra mais essa luz. E existem diversas lentes.
como por exemplo o Blue Control, que ele vai causar uma melhora significativa nos sintomas do paciente. Só que a luz azul ela traz diversos prejuízos. O primeiro deles é no ciclo do sono. Então, se você é aquele paciente que segura o celularzinho antes de dormir durante horas, então tenho péssimas notícias para você. E além disso, a degeneração macular relacionada à idade. Tem vários estudos mostrando sobre o prejuízo da luz azul. Então é importante estar se ligando nessas informações. Então, como fazemos o diagnóstico da presbiopia? Isso é fácil. Se você está com dificuldade para esticar o seu braço ou os objetos próximos já não estão tão próximos assim, então já está na hora de você marcar a consulta com o seu oftalmologista. Isso é muito importante. Hoje eu tenho diversos pacientes que passam comigo que fizeram o famoso óculos de farmácia. Qual que é o problema do óculos de farmácia? Muitas das vezes ele tem aquela adição de hipermetropia de 1, 2 até 3 graus, mas muitas vezes elas não estão iguais nos dois olhos e não estão incluso o astigmatismo nem o eixo do paciente. Então, muito importante passar para o oftalmologista e já estou deixando aqui embaixo um link para o agendamento com a minha equipe. É só entrar em contato e marcar sua consulta. E quais são os exames que hoje fazemos? Existem diversos exames, mas o principal é o paciente que já traz para mim. É a queixa dele nos hábitos cotidianos. Então, este paciente, da mesma forma que ele passaria numa consulta de rotina, eu vou fazer os mesmos exames, só que dependendo das necessidades, eu vou adaptar um óculos e de acordo com a sua distância. Então hoje, principalmente com o home office, percebemos que a distância de 30 a 40 centímetros, ela nem sempre é igual para todas. Em que sentido? Tem muitos pacientes que trabalham uma distância de 50 a 60 centímetros. Então, prescrever o grau de forma empírica, hoje ele não deve mais ser feito. Então, cada consulta, cada prescrição, ela deve ser individualizada. Tratamento da síndrome da disfunção lenticular. Então, hoje você pode estar fazendo a cirurgia a laser, que é a cirurgia refrativa, só que ela vai corrigir apenas o grau para longe. O grau para perto, ele é de causa muscular e do cristalino, que nem nós já falamos. Então, o paciente ele ainda ficaria com óculos para perto. E existe uma segunda opção que é chamada de monovisão. Então, alguns pacientes têm boa aceitação, que no olho dominante você coloca o grau para longe para o paciente e no olho para perto você deixa o paciente com um grau de miopia de 1 a 1,5. Então, o cérebro ele vai casar as duas informações, sendo que no olho dominante vai ser para longe e no olho não dominante vai ser para perto. E nos Estados Unidos, como que funciona? Nos Estados Unidos, a troca do cristalino já é uma prática muito bem adotada. No Brasil ainda não. No Brasil, apenas para se fazer a cirurgia da catarata ou da troca do cristalino, é necessário que tenha pelo menos uma esclerose do cristalino. Então, se o paciente ele não tiver ainda o cristalino cataratoso ou com esclerose, é difícil ter a troca da lente. Então, isso hoje não é permitido por lei. Lentes de contato. Muitos pacientes me perguntam sobre as lentes. Inclusive, a Johnson foi uma das pioneiras a realizar as lentes bifocais. Só que as lentes bifocais, elas têm uma curva de aprendizado do paciente muito grande e alguns acabam desistindo. Então, precisa ter uma certa familiaridade com as lentes, principalmente no uso das lentes bifocais. Não é uma prática que eu recomendo muito. Hoje eu prefiro que o paciente faça a monovisão, porque na monovisão ele não vai ter sintomas luminosos e diplopia, que é a visão dupla, que muitos dos pacientes que tentam se adaptar com essas lentes acabam se queixando. Os óculos, então todos aí conhecem o bom e velho bifocal. Então como que eu sei diferenciar um multifocal de um bifocal? O bifocal você vai lembrar que é o famoso óculos do vovô, que ele tem aquela divisória. Então se o paciente tiver um grau de longe, por exemplo, de mais 1 de hipermetropia e um grau de perto de mais 2, ocorre um salto de imagem. Então, mais 1 para a parte de longe e mais 2 para a parte de perto. E tem aquela divisória que é facilmente identificada. Já o multifocal, ele tem um corredor, em que o grau ele vai progressivamente aumentando. De mais 1 para mais 1,25, para mais 1,75, até chegar no mais 2. E ele é composto por uma adição, que é uma película que ela não é facilmente detectada, a não ser que você
tem algum grau de familiaridade com óculos. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar que quanto mais caro a lente, maior vai ser a qualidade visual. Isso, por um lado, está correto. Quanto mais cara a lente, maior o grau de asfericidade. Mas Jorge, o que é isso? Então, olhem nesse diagrama aqui que eu estou na minha mão. Então, essa é uma lente asférica com corredor estreito. Então, provavelmente, essa vai ser uma lente mais em conta, uma lente mais barata. Quanto mais investimento nessa lente, ou quanto mais cara essa lente ou maior a qualidade, maior vai ser o campo asférico. Maior vai ser o corredor óptico. Desse jeito o paciente ele tem mais liberdade para poder percorrer o olho neste corredor. Então, aqueles corredores muito estreitos, o paciente ele fica com aquele olhar do Robocop, no qual ele não consegue movimentar o olho no corredor e tem que fazer leves movimentos com o pescoço. Já na lente, a mais cara, ela tem um corredor um pouco maior, então ele consegue percorrer o olho sem muita dificuldade. Então, se você estiver usando uma lente que é uma lente mais em conta, muitas vezes o paciente ele vai ter sintomas. E quais são esses sintomas? Dores de cabeça, dificuldade em focalizar os objetos e muitas vezes o paciente se queixa de visão dupla ou o famoso ghosting, que são aquelas imagens fantasmas. Essas imagens não chegam a se duplicar, mas elas fazem um determinado sombreado que vão causar muitos impactos no cotidiano do paciente. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilhe. Eu sou o Jorge, essas daqui são as minhas redes sociais e um grande beijo, nos vemos no próximo vídeo.